Bendizei ao Senhor, vós todos os seus servos, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário, e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Este texto nos leva a sentir saudades do santuário, do templo, da casa do Senhor, que assim como a casa da mãe, do pai, abriga os filhos nos encontros, sejam de finais de semana, também a casa do Senhor nos abriga, nos acolhe, nós encontramos os irmãos. Eu tenho muita saudade de ver essa igreja cheia, de ver você aqui, mas nós estamos numa guerra contra o coronavírus, e a orientação é que você fique em casa. Há uma orientação para Niterói, e creio que se aplica a outras regiões também, mas especialmente Niterói, que esses 15 próximos dias serão decisivos, e por isso há um pedido das autoridades sanitárias da nossa cidade, juntamente com o prefeito, seu secretariado. Nós tivemos um encontro com todos os pastores evangélicos, padres e religiosos, com o prefeito, e ele nos pediu que comunicasse isso ao povo: fiquem em casa esses 15 dias. Niterói fez um planejamento e há uma proposta de, no final de maio, na segunda quinzena de maio, já ir voltando algumas coisas, e em junho, possivelmente, já estará com tudo liberado, e que as igrejas, foi um pedido dele, que são momentos de grande aglomeração, ainda mais que o povo quer se juntar para celebrar, quer se abraçar, quer se beijar, será uma das últimas coisas a serem, ao voltar à normalidade. E ele tem agradecido muito a compreensão do povo evangélico e dos líderes religiosos de estarem fazendo os cultos online para que as pessoas possam ficar em casa. Oremos por aqueles que não têm esse privilégio, por aqueles que por idade, por inabilidade, não conseguem lidar com os recursos técnicos e não tem alguém na família que possa fazê-lo e que estejam completamente isolados. Mas meu muito obrigado a você que está aí nos assistindo e compartilhando o nosso culto agora à noite. Que Deus te abençoe nesse culto. O mensageiro desta noite será o reverendo Sérgio e nós estaremos conduzindo a liturgia. Nosso grupo de louvor está com algumas dificuldades nesta semana de comparecer, então nós estamos aqui com Vinícius, com Wallace, nos ajudando, né, e mais o Rafael e o Will, que já são da casa, que estão sempre conosco aqui. Ore por a nossa equipe, pela nossa equipe de som, pela nossa equipe de diáconos, pelos irmãos que têm nos ajudado aqui na transmissão dos nossos cultos. O reverendo Sérgio, que Deus dê saúde a cada um de nós e condição de aqui estarmos. Amém? Nós vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, curvar as nossas cabeças. Se você quiser ficar de joelhos, fique de joelhos, e nós vamos orar, nos preparando para este culto ao som do piano com o reverendo Sérgio Kitagawa. Vamos orar ao Senhor, já iniciando assim o nosso culto de adoração e louvor ao nosso Deus.
Ó Deus bendito, obrigado pela tua casa, e obrigado porque esta casa que aqui estamos, não pode conter o Senhor. Obrigado porque o Senhor está aqui, mas está em cada casa, em cada coração que se faz casa, que se faz morada do Senhor. E assim o Senhor está nos lares daqueles que te buscam, daqueles que têm sede de ti, sede e fome da tua palavra, daqueles que têm contigo o compromisso e a alegria da adoração, do culto, mesmo separados fisicamente, ó Deus, como igreja, mas unidos no Senhor, nós te adoramos, nós te louvamos. Nós te louvamos porque o que nos separa é temporário. Nós te louvamos porque nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós te louvamos porque há uma casa eterna, a qual Jesus disse que ia preparar-nos lugar, e que voltaria para nos buscar. Obrigado porque a nossa vida não se resume a esta vida, mas como diz o apóstolo Paulo a Deus, nós não esperamos apenas nesta vida, senão seríamos os mais miseráveis dos homens, porque esta vida é de luta, é de sofrimento, é de dor, de alegrias, mas também de muitas pressões, muitas dificuldades. Mas há uma casa eterna, cheia de paz, cheia de alegria, plena da presença do Teu Espírito, onde o pecado não habita, ó Deus, onde a enfermidade não entra, e nós te louvamos pela certeza da vida eterna, não pelos nossos méritos, nem pela nossa religiosidade, mas pelo sangue de Jesus derramado na cruz, que nos salvou, e pela sua palavra que nos mantém perto de Ti. Que este momento de pandemia seja um momento de volta para o Senhor, seja um momento de conversão, de familiares, de amigos, que seja um momento de volta para a Tua palavra, que seja um momento de volta para a oração, que a Tua igreja, o Teu povo te busque ansiosamente, e que haja um avivamento na minha vida, nas nossas vidas, na vida da igreja, na vida do país, ó Deus, na vida da nossa cidade, que o Senhor derrame abundantemente do Teu Espírito. Que esse Espírito também console os enfermos, os enlutados, os que estão chorando nesta hora, ó Deus, e que haja aproximação do Senhor. Recebe, ó Deus, os nossos louvores, e fica à vontade, ó Deus, para fazer tudo o que é do Teu querer. Santo Espírito, nós te desejamos em nossas vidas, em nossas casas, em nossos lares, e nós queremos declarar aquilo que já sabes, que nós te amamos, que nós somos Teus, que Tu estás em nós e que Tu és bem-vindo com a Tua presença em nosso meio, em nosso corpo, em nossa mente, em nosso coração, em nossas casas, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor, como lemos na palavra de Deus. Bendizei ao Senhor vós, os servos do Senhor. Erguei as mãos para o santuário. Aleluia, louvai o nome do Senhor. Louvai os servos do Senhor. Porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Santo Espírito, és bem-vindo aqui.
sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, Senhor. Tua presença, Senhor. O que você deseja nesta noite? A que vieste? Foi uma pergunta que Jesus fez a Judas. Felizmente as intenções de Judas não eram as melhores. Mas e você, a que vieste? Por que ligaste a sua internet, sua televisão para assistir esse culto? Eu gostaria que você se conscientizasse que você, e talvez você já esteja consciente, que não é por acaso, não é de qualquer maneira. Se você separou esse tempo é porque você ama o Senhor, porque você quer se encontrar com o Senhor. O tema do nosso culto matutino falou sobre encontro com Deus, e Ele fala conosco, Ele nos orienta, nos exorta, Ele nos aconselha. Ele quer se aproximar e ser íntimo da gente. Então eu convido você a declarar isso, a dizer: Senhor, eu vim para adorar-te. Eu vim para te dizer que tu és meu Deus. Eu não vim assistir um programa na internet, um culto na internet. Eu vim cultuar. Eu vim dizer que eu preciso de ti, que tu és maravilhoso. Tu és formoso. Tu vieste à terra por amor a mim. Tu me salvaste, continua me salvando a cada dia de mim mesmo. E eu preciso estar aos teus pés, e é por isso que eu estou aqui, seja em casa, seja no hospital, seja em algum lugar onde você esteja assistindo esse culto e adorando ao Senhor. Eu te convido a fazer essa oração, a cantar para Deus: luz das nações que dissipa as trevas, abra os meus olhos para te ver, Senhor. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Que a luz do Senhor encha o seu coração nesta noite, neste início de noite, e que te abençoe durante toda a sua semana. Luz das nações que dissipa as trevas, Abra os meus olhos. abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, Senhor. Lindo tu és, Eu só quero adorar-te, quero adorar-te. dar o meu culto, meus dias, Os meus dias pra ti, vim para adorar-te, para prostrar-me, para prostrar-me, para dizer: que és meu Deus, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso, és Senhor. maravilhoso para mim. Rei sobre tudo, tu és exaltado, entronizado no céu. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim.
ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar, vim para prostrar-me. És meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Amém. Que Deus maravilhoso que ouve as nossas orações. Eu queria convidar você a orar comigo pelos aniversariantes da semana. Me perdoe pela manhã, eu esqueci de ler o nome dos aniversariantes. A Laila Gomes Martins, nossa querida, filha do Samuel e da Lânia. O Arthur Rodrigues Lima Alves, filho do nosso irmão Diácono Ademir, e também são várias crianças aniversariando. A Maria das Graças Fernandes, nossa zeladora querida. A Renata Ramos de Melo, esposa do Ellerson, no dia 6, que Deus abençoe, nossa querida irmã. O Diácono Maicon no dia 8, e a Keila Rezende no dia 9. Vamos orar por esses irmãos queridos. Se você desejar o nosso boletim online, é só mandar recado para o Solomon, que a gente manda o boletim para você ou para mim. Passa um zap que a gente encaminha o boletim para você. Gostaria que você orasse pelos nossos cultos de terça e quinta, terça escola dominical, quinta culto de oração, por essa quinzena perigosa que vai ter neste momento em várias cidades e também em Niterói. Que você orasse pela nossa irmã, pelos familiares da nossa irmã Tudinha. Nossa irmã Tudinha foi para os braços do Senhor na manhã de ontem, seu sepultamento será hoje às 15 horas. Vamos orar por toda a sua família e todas as pessoas envolvidas com a nossa irmã que sofrem a dor do luto, lembrando de continuar orando pela nossa irmã Flávia. As nossas atividades estão suspensas, mas há um grupo cuidando para que a sua necessidade seja atendida. A sua contribuição continua sendo bem-vinda, seja você membro da igreja ou não. Nesses tempos difíceis para a igreja, onde a igreja não se reúne para contribuir, você pode contribuir por transferência, você pode contribuir por depósito bancário, ou mesmo se precisar, entre em contato conosco e nós encontramos uma outra alternativa, mesmo que seja buscar na sua casa a sua contribuição. A junta diaconal está fazendo isso.
E você pode contribuir orando, porque ao orar, Deus nos abençoa. Mês de março e abril você orou e Deus nos abençoou e nós conseguimos pagar os nossos compromissos. A nossa irmã Custódia continua enferma, oremos a seu favor, para que ela possa deixar o hospital muito em breve. Também pelo seu filho que está cuidando dela, Luiz Alfredo, e os demais familiares. Pelo Jaibê, nosso querido irmão, que sofreu uma queda semana passada, e a família ficou preocupada, e ele também, e ele desejou muito ser batizado, e nós realizamos o seu batismo em casa nesta semana. Louvemos a Deus por essa decisão por Cristo e pelo seu batismo do nosso irmão Jaibê. Orar pela nossa irmã Lourdinha, Mirtes Peixoto, Jorge Botelho, e pelos demais enfermos e idosos de nossa igreja, pelos nossos missionários, e por todos os irmãos que têm pedido a oração. No culto da manhã, nós tivemos pedidos de oração, diversos, e nós estamos orando por esses pedidos. José Alves pediu oração pelos amigos Soraya, Bocage e Peninha, que estão com Covid, também por Deise, que está tratando do câncer. O Marcelo do Fonseca pediu por Ana Carla, esposa do Jorge, que está no Azevedo Lima, e que tem 82 anos e quebrou o úmero. Também o Jonas Cardoso, primo da amiga que está com Covid, Jonas está internado em Itaboraí, a Dorinha Emerick, de Arenápolis, o Ronaldo Fonte, de Linhares, que está assistindo o culto em Macaé, oremos por ele, a Maria Tereza, que também manifestou a sua alegria de estar participando conosco, a doutora Helene Marques, pediatra em Friburgo, que está pedindo pelo pessoal da saúde, para que Deus dê não apenas proteção física, mas também equilíbrio emocional para ajudar a salvar vidas nessa epidemia. O José Alves pede também pela nora do Dr. Carlos Alfredo, que são médicos, Raquel e Júnior. A Samoara Heller, de Cachoeira de Macacu, pede pelo tio do seu esposo, o pastor Elias, que está internado em Cachoeira de Macacu, com o Covid-19, aguardando uma vaga no CTI. A nossa irmã Zeita pede por Tudinha, pela família de Tudinha e pela família de Custódia. A Temes Hertal pede por Luciana, filha de Aili, Enoque, irmã do Marcos, por essa família. O Enoque partiu para estar com o Senhor, e sua filha que estava cuidando dele, acabou pegando Covid-19, já saiu da UTI, graças a Deus, mas está ainda em recuperação. Vamos orar por uma completa recuperação e por consolo na vida desta família. Marcelo e Zacarias pedem oração por Ana Carla de Oliveira e sua mãe que está internada no hospital em Belém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, colocando agora em nossas orações, colocando estes pedidos também, e o seu pedido, mesmo que você não possa nos enviar neste momento, quinta-feira tem culto de oração, nós estamos orando também pelo Brasil, já explicamos de manhã, a bandeira do Brasil não é de Bolsonaro, não é de ninguém, não é propriedade de homem, não é de esquerda nem de direita. A bandeira do Brasil é o símbolo da nossa nação. E ela está aqui para dizer assim, tem um paciente enfermo na UTI, e ele se chama Brasil. E quando ele se chama Brasil, ele significa todos os brasileiros. E nós precisamos orar, para que da capital, para que de Brasília até o lugar mais longínquo do nosso país, que haja paz, que haja harmonia, que haja entendimento, para que nesses tempos tão difíceis, nossos governantes possam se entender, independente de que partido, de que lado estejam, que eles compreendam que eles têm que estar do lado do povo, dos menos favorecidos, daqueles que sofrem, e que a igreja assim também entenda, de que a gente precisa orar pelos governantes e pelos governados, pelos brasileiros, especialmente pelos menos favorecidos, pelos que moram em lugares difíceis, pelos que não têm acesso às coisas que às vezes nós temos tido e que precisam da graça e misericórdia de Deus. Vamos orar ao Senhor neste momento, orando pelo Brasil e pelos pedidos que aqui foram feitos. Deus querido, nós te louvamos, porque o Senhor é o nosso Deus, e nós te rogamos pelo Brasil. O Senhor disse que nós deveríamos, como igreja, orar pelo nosso país, pela nossa nação, para a terra para onde o Senhor nos mandou, porque o Senhor abençoaria. E há falhas nos nossos governantes, há falha nos nossos líderes,
Mas esse momento nós queremos olhar para as nossas falhas. E nós temos falhado em orar pelo nosso país. Nós temos falhado em orar ao Senhor. Nós temos muitas vezes, ó Deus, nos sentido juízes. E às vezes nós ficamos a julgar, a brigar, a realizar contendas, às vezes até com quem amamos. Às vezes até com os teus filhos amados. Às vezes até com irmãos de sangue. E esquecemos de cumprir o que o Senhor mandou. Cobramos que os nossos governantes façam a parte deles, mas muitas vezes esquecemos de fazer a nossa, que é nos prostrar diariamente ao Senhor, para orar por eles, para orar por todo o país, para orar, ó Deus, por todas as instâncias do nosso país, seja o judiciário, o legislativo, ó Deus, seja o executivo. Tenha misericórdia, infunde o teu temor, ó Deus, a certeza que um dia hão de comparecer perante o teu tribunal. Abençoa, Deus, as igrejas que não estão podendo se reunir. Abençoa os empresários que estão, ó Deus, com dificuldades nessa crise. Abençoa aqueles que estão sem emprego, ó Deus, aqueles que estão perdendo o emprego. Ó Deus, ilumina quem administra, quem lidera, ó Deus, quem governa. Ilumina com o teu Santo Espírito. Abençoa a nossa casa, abençoa as nossas igrejas, abençoa o nosso culto. Abençoa cada pedido que foi lido, cada pessoa que foi colocada aqui, gente que está precisando de consolo, gente que está precisando de cura, gente que está precisando da tua misericórdia. Tu és o nosso Pai, e tu enviaste Cristo Jesus para nos salvar, mas a tua palavra também diz que ele veio para interceder por nós, e que junto ao trono ele intercede por nós. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo, Filho de Deus, que se assenta à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e que intercede por nós, como diz as Escrituras. Nós te amamos, e nós declaramos que tu és o Filho de Deus, o nosso Salvador, e o nosso Senhor. Amém. Aqui não é o seu lugar, um amor assim o mundo não conheceu. Aquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou, um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou, um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou, um amor assim o mundo não conheceu. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada
apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Do altar da adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso, e não há nada que apague seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Obrigado ao grupo de louvor, que Deus abençoe, aos irmãos que vieram nos ajudar. Salmo de número 116. Salmo de número 116. Verso 12. O verso 1 diz: ama ao Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Verso 12 diz: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Eu vou tomar o cálice da salvação, eu vou invocar o nome do Senhor e eu vou cumprir os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nós queremos nesta hora consagrar a Deus nossos dízimos, nossas ofertas. O povo não está presente, mas aí na sua casa você pode consagrar seu dízimo, sua oferta ao Senhor e entregá-lo em ocasião oportuna. Seja por transferência bancária, seja por depósito, e a gente pede que você identifique, seja por trazer à igreja ou por encontrarmos uma outra alternativa. É só você ligar para a gente que a gente estuda uma alternativa com você. Nós pedimos que o seu coração seja generoso para que você possa nos abençoar. Nós temos compromissos financeiros a cumprir, e se você não puder ajudar, você pode ajudar orando por nós, pela igreja, pela primeira igreja de Niterói. Foram as suas orações que nos abençoaram nesses 2 meses e nós chegamos até aqui. Muito obrigado pelas suas orações, pela sua fidelidade, e vamos consagrar a Deus nesse momento nossos dízimos, nossas ofertas ao Senhor. O reverendo Sérgio vai nos conduzir a Deus na oração. Vai primeiro cantar um hino e logo depois vai orar, consagrando a Deus os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Logo depois de orar, de cantar e orar, qual é o hino? 352, hino de número 352. Enquanto a Salvador teu livro lê, o reverendo Sérgio vai assumir o púlpito para poder anunciar a palavra de Deus. Eu vou pedir ao meu irmão, pode ser o Vinícius mesmo, e o seu companheiro, para trazer aquele púlpito para mim. Acho que eu já contaminei tanto esse púlpito aqui, embora eu não esteja com Covid, mas para deixar o Sérgio mais à vontade, traga aquele púlpitozinho aqui, coloca aqui, e eu vou trocar esse aqui.
enquanto, ó Salvador, eu livro-lhe. O microfone não precisa, porque o Sérgio já tem o dele. Auxílio necessito, ave, na mera letra lei, a ti, Senhor, e medita no teu excelso amor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, alimentando a imensa multidão. Da vida o pão és tu, podes assim satisfazer, Senhor, também a mim. Amém. Boa. Só para vocês entenderem, vocês que estão nos assistindo, a bateria do microfone acabou e a gente trocou. Tá bom? Nós vamos orar ao Senhor agora. Santo Deus, nós queremos te agradecer pela bênção de pertencer ao Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é fiel e nós sabemos que devolvemos parte daquilo que recebemos. Seja através dos nossos dons e talentos, seja através dos nossos dízimos e ofertas, tudo o que temos vem do Senhor e a Ti devolvemos, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Também, ó Pai, na pregação do Teu Evangelho. Assim, Pai querido, abençoa-nos e que a Tua palavra, lida nesta noite, mais uma vez, seja exposta em fidelidade ao Senhor e o Senhor mesmo fale aos nossos corações. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão querido que nos assiste, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 11. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 46. Evangelho de João, capítulo 11. Esse texto da palavra do Senhor nos é muito conhecido, nos fala a respeito da ressurreição de Lázaro. E eu convido você a não somente abrir a sua Bíblia na sua casa, mas também a, junto comigo, ler o texto e você mesmo desfrutar das verdades que a palavra de Deus vai trazer ao nosso coração nesta noite. Evangelho, conforme nos narra João, no capítulo 11, e assim diz a palavra de Deus, que eu passo a ler junto com você. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejá-lo e voltas para lá?
Respondeu-lhe Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permaneceu onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e a sair, seguiram-no, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amavam. Mas alguns objetaram: não podia ele que abrisse os olhos ao cego fazer com que esse não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou. Graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, porém, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Gente, alguém pode desligar o ar-condicionado aqui para mim, porque o vento está batendo direto?
Você, meu querido, que nos assiste, o texto nos conta a respeito da morte e da ressurreição de Lázaro, mas eu queria me focar no primeiro fato, o fato de Lázaro, um amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria, amigos de Jesus, ter morrido. Estamos em tempos difíceis, estamos em tempos de Covid-19, em tempos do novo coronavírus. Pessoas estão morrendo, pessoas vão morrer, pessoas, obviamente, já morriam por outras enfermidades. A realidade da morte, ela é presente, mas de uma forma diferente essa realidade tem se apresentado para nós em função do momento especial que estamos vivendo. E nessa noite eu queria refletir um pouco com vocês sobre essa realidade da tragédia, da morte, do sofrimento, da dor, fazendo as seguintes perguntas. Quando a morte nos chega tão perto de nós, quando a tragédia chega tão perto de nós, quando ela bate a nossa porta, como que nós reagimos a ela? Como podemos reagir a ela? Como devemos reagir à dor e ao sofrimento, mas sem perder a nossa humanidade, sem perder o nosso tato? O texto que nós acabamos de ler nos fala a respeito da morte e da ressurreição de Lázaro, num contexto em que o nosso Senhor Jesus, depois de haver feito vários sinais, ter realizado diversos sinais, ele passou a contar com o ciúme e também com ser mal visto pelas autoridades religiosas, especialmente em Jerusalém. E assim, o nosso Senhor Jesus passou a ter uma oposição e até uma perseguição por parte dos judeus. E assim ele se retirou de Jerusalém, deixou de andar um pouco pela Judéia e foi para além do Jordão, foi para um lugar mais distante, onde ele e os discípulos várias vezes estiveram e onde os discípulos dele estiveram batizando. E foi ali, para além do Jordão, distante de Jerusalém, distante de Betânia, que Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava enfermo, de que Lázaro estava doente. Mas o texto nos conta que Jesus se demorou ainda alguns dias ali. Bem, eu não quero desconsiderar, óbvio, nós precisamos ter isso em conta no texto, que é claro que havia um plano, havia um projeto redentivo, Cristo iria ressuscitar Lázaro, mas eu quero ir para além dessa própria questão. Há outras que podem estar envolvidas. Jesus estava provavelmente ali pregando o Evangelho, abençoando outras vidas. Como lemos no próprio contexto, ele ali estava por causa da perseguição, da oposição dos judeus, e tudo deveria acontecer no seu devido tempo. Não era o momento ainda de Jesus ser preso, ser acusado, ser julgado. Isso aconteceria no devido tempo. Eu poderia falar de diversas doutrinas caras a nós através desse texto, mas hoje eu queria convidar você a refletir junto comigo, não exclusivamente sobre a divindade de Jesus, o seu caráter divino, o fato dele ser o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, mas considerar nesse texto, a partir dos gestos de Jesus, das palavras de Jesus, da postura de Jesus, a respeito do exemplo da sua humanidade, porque cremos que Jesus é 100% Deus e também 100% homem, porque ele se fez carne e habitou entre nós. Como devemos nos sentir e agir em tempos difíceis? O que aprendemos da postura do nosso Senhor Jesus naquela história, nessa história tão bonita da ressurreição de Lázaro? A primeira reflexão que eu chamo você, a partir desse texto, é para que eu e você tenhamos a consciência de que nós temos limitações. E essas limitações envolvem dois pontos. O primeiro, de que a enfermidade e a morte, em algum momento, chega para todos. Enfermidades atingem cristãos. Enfermidades atingem nossos familiares.
nossos amigos. Cristãos morrem. Marta, Maria, Lázaro eram amigos de Jesus, dos mais próximos. Segundo lemos nas Escrituras, nós tínhamos pessoas, discípulos que eram chegados a Jesus de uma forma mais especial. Na semana passada falamos de Tiago, durante a semana na escola, nossa escola semanal, nós falamos que João, Tiago e Pedro eram 3 dos discípulos mais próximos de Jesus. E nós temos esse círculo também de Betânia, Marta, Maria e Lázaro, 3 amigos próximos, íntimos, em que Jesus passava tempo na sua casa. Mas ainda assim, sendo próximos de Jesus, Lázaro morreu. Porque não importa a minha piedade, a sua piedade, se somos maravilhosos, se muito fazemos, se nos dedicamos muito, somos humanos, frágeis. A enfermidade nos chega e a morte também nos chega. Ao mesmo tempo, existe uma outra realidade difícil de nós lidarmos. Não temos controle sobre todas as coisas. Não podemos resolver todos os problemas. Não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Quero que você preste atenção na humanidade de Jesus. É claro que dentro da divindade, dentro do seu ser divino, Jesus simplesmente poderia ter dado uma palavra dali e Lázaro ter sido curado. Mas Jesus ali estava com os seus discípulos, pregando, anunciando, atendendo a outras demandas. E ele não pôde estar com Lázaro no momento da sua enfermidade, nem no momento de sua morte. E eu falo da condição humana de Jesus. Eu e você, como seres humanos, também não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Me lembro, peço licença para contar uma experiência pessoal, mas me lembro do período em que estudei em São Paulo e logo no início do meu casamento, no 2º ano de casamento, quando precisava ir a São Paulo, eu passava uma semana estudando em São Paulo. E lembro exatamente como foi a primeira vez em que eu viajei. Eu pedi a Jéssica que se sentasse, minha esposa, no sofá, e nós conversamos antes de eu viajar, e eu disse o seguinte para ela: se acontecer qualquer problema, se acontecer algo grave, não me ligue. E você pode pensar assim, mas que grosso, que estúpido. Calma, vamos chegar ao fim da história. Ela teve um impacto meio estranho logo no início quando falei, mas de forma pausada eu me virei para ela e disse: eu vou estar longe, eu não vou ter como te socorrer. Se algo acontecer, meus pais na época moravam mais próximos, né? Moravam aqui em Niterói, então ligue para os meus pais, ou então ligue para minha irmã, que também morava mais próximo ali de onde moro. Ligue para o pastor Fernando, ligue para alguém da igreja, ligue para algum amigo, porque eu não terei como vir imediatamente. Depois que você tiver o primeiro socorro, alguma coisa, você me ligue e aí eu venho. Precisamos ter em mente que somos humanos e não temos como resolver tudo. Não temos como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É importante a gente entender isso. Mas o texto nos convida ainda a uma segunda reflexão. Jesus, naquele primeiro momento, ele não saiu, mas passado, resolvido as coisas que ele precisava fazer, ele vai ao encontro daquela família que ele tanto amava. E é até interessante perceber a postura dos discípulos, um deles, o Tomé, né, chamado Dídimo, é muito interessante, porque os comentaristas, de uma forma geral, colocam que Tomé chama os discípulos a estarem dispostos a morrer junto com Jesus, porque Jesus ia para um lugar onde estariam judeus, e ali eles poderiam sofrer perseguição, oposição. Eu, particularmente, quando leio esse texto, eu vejo de uma forma diferente. Parece que Tomé vira e fala:
vamos logo, até porque a pergunta anterior, Senhor, a gente acabou de voltar de lá porque estão te perseguindo, porque estão intentando coisas ruins e a gente vai voltar. E aí Jesus, vamos? E eles saem e Tomé parece que vira, vamos nós juntos para morrer com ele. Mas Jesus vai e ele está chegando perto da aldeia e quando a Marta soube que Jesus estava chegando, Marta vai até o encontro de Jesus. E a partir desse encontro e do encontro posterior com a irmã dela, eu queria tirar uma segunda lição. Como é que a gente deve sentir e agir em tempos de crise? Nós precisamos ter empatia, precisamos ter sensibilidade. Olha só o que aconteceu. Jesus, ele para no meio do caminho, vem Marta até ele, e olha só o que Marta fala. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Ainda que logo depois ela emende, né? Mas eu sei que se o Senhor agora pedir, Deus vai te atender. Jesus podia ter recriminado Marta pelo comentário dela, porque de certa forma tem uma tonalidade de cobrança, né? Senhor, tá vendo? Se o Senhor estivesse aqui, nada disso tinha acontecido. Mas Jesus não cobra Marta. Jesus não recrimina Marta. Jesus ouve Marta. E depois de algumas palavras, algum diálogo em que ela fala, você acredita em mim? E Marta professa a sua fé, dizendo que acreditava que ele era o Messias, que ele era o Cristo, ele era o escolhido, ele era o ungido. Mas o texto prossegue e Maria vem, Marta vai até, depois dessa conversa com Jesus, Marta vai até a aldeia, vai na sua casa, fala com Maria, olha, Jesus está aí, ele está te chamando, ele quer falar com você. E Maria também corre ao encontro de Jesus, se lança aos pés de Jesus e fala a mesma coisa que Marta tinha dito. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E começa a chorar. E o texto diz que Jesus se agitou no espírito, se comoveu, se condoeu, teve misericórdia daquela mulher. E Jesus não recrimina Maria, Jesus não devolve, não se defende, mas Jesus ouve Maria. Nós precisamos, irmãos, ter empatia, ter sensibilidade. Primeiro a gente precisa entender a nossa limitação, de que a gente não pode dar conta de tudo, a gente não resolve tudo, a gente não tem poder, eu e você, como seres humanos, não temos poder sobre a enfermidade, sobre a morte. E tantas vezes, quando pessoas nos chegam no meio do sofrimento, e às vezes esse sofrimento é dentro da nossa própria casa, na nossa família, com os nossos amigos, pessoas que nos são chegadas, nós precisamos ter empatia e sensibilidade para ouvir, para acolher, tendo uma postura de respeito, de amor, de carinho, porque às vezes as pessoas só querem ser ouvidas, elas só precisam ser ouvidas. Nós não precisamos muitas vezes nos defender e tentar inverter a situação. Isso não acontece às vezes dentro de casa, no relacionamento com os nossos amigos, às vezes nos chega a postura como Marta e Maria, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Jesus podia ter respondido assim, mas vocês podiam ter me chamado antes, ou então vocês podiam ter feito isso, podiam ter feito aquilo. Jesus não faz nada disso, Jesus só ouve. Jesus tinha um propósito, Jesus tinha uma razão, havia um plano para que Lázaro fosse ressurreto, tinha uma situação aqui, mas Jesus não fala absolutamente nada, se auto-justificando ou repreendendo essa mulher. Nenhuma das duas mulheres. E você, meu querido? Às vezes, especialmente nessa situação da Covid-19, eu tenho visto e assistido pessoas se degladiando, buscando a origem do problema. Nós precisamos focar no problema.
Pessoas estão sofrendo, pessoas estão morrendo e nós precisamos focar na resolução do problema, em como acolher, em como ajudar, em como apoiar. Mas eu quero ainda trazer uma terceira e última reflexão. Primeiro, querido, saiba, você e eu, humanos, temos limitações, a morte ela chega para todo mundo. Não precisa ser de Covid-19. Ontem pela manhã perdemos nossa irmã Tudinha, membro desta igreja, pessoa tão querida, tão amada nossa, que durante tantos anos louvou e adorou o Senhor e o serviu com seus dons e talentos e nos abençoou. Ela já vinha enferma, veio a morrer no meio de uma situação tão difícil, no meio de uma pandemia, a ponto de não podermos sequer, todos nós estarmos ali, nos despedindo dela. O pastor Fernando esteve, mas, gente querida, nós precisamos entender a nossa limitação, mas ao mesmo tempo ter empatia e sensibilidade, mas nós podemos e devemos também oferecer o que nós temos de melhor. Jesus, ele para ouvir Marta primeiro, depois para ouvir Maria. E à medida que Maria vai falando, primeiramente Marta, né? Marta fala, eu sei, Senhor, que ele vai ressurgir lá no último dia, no dia da ressurreição. Marta, que mulher fantástica, né? Teologicamente precisa. Ela sabia do último dia em que todos aqueles que creem hão de ressuscitar. Ainda que Jesus, naquele momento ali, ele estivesse falando, eu vou ressuscitar o seu irmão. E aqui nós temos, inclusive, uma ponte para a própria realidade do último dia. Afinal de contas, nós ressurgiremos, ainda que venhamos a morrer, pelo fato de Jesus ser o Senhor sobre a vida e sobre a morte. Ele afirma de forma tão clara, eu sou a ressurreição. Jesus é a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê nele não vai morrer eternamente. Que verdade preciosa! Eu e você que cremos em Jesus Cristo, ainda que venhamos a morrer, não morreremos eternamente, mas teremos vida eterna com Ele. Mas Jesus, assim, traz esperança ao coração de Marta, manda chamar Maria, ouve, toma, e vai até o túmulo, pede para que lhe seja mostrado. É uma situação muito interessante, esse pequeno versículo também. Isso mostra a humanidade de Jesus. Ao mesmo tempo, sendo Deus, ele também era homem, e como o homem tinha as suas limitações, por isso ele pergunta onde ele está sepultado. Eu quero ver onde ele está sepultado. E esse ser divino, humano, vai até ali e manda Lázaro sair do túmulo. Manda que seja aberto o túmulo. Já 4 dias haviam se passado, já cheirava mal. E Jesus o chama para fora. E Lázaro ressuscita. E Lázaro volta à vida. Esse texto, sem sombra de dúvida, esse milagre, nos traz uma percepção interessante e tem, obviamente, alguns motivos envolvidos. Em primeiro lugar, para mostrar que Jesus era, e Ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que tem um poder sobre a vida e sobre a morte, tinha poder para ressuscitar Lázaro. A partir desse milagre, vocês leram no texto que os judeus vão até Jerusalém e contam para as autoridades o que tinha acontecido. E se você continuar a ler o capítulo, você vai ver que a partir daí, nós temos uma profecia que é dada ao sumo sacerdote Caifás, um homem que estava envolvido na morte de Jesus, profetiza, o Espírito usa ele, ainda que fosse um homem malvado, um homem perverso, mas ele é usado por Deus para profetizar de que um homem precisaria morrer pelo povo. Esse homem é Jesus. E por fim, a partir desse milagre, nós temos uma decisão formal de uma conspiração que vai levar à prisão e à morte de Jesus.
Havia todo esse projeto, esse plano redentor a ser realizado. Através da morte de Jesus, os nossos pecados, eles são perdoados. É pela morte de Jesus que o preço do nosso pecado é pago. É por causa da morte de Jesus que nós temos a ressurreição, porque ele volta à vida, porque havia morrido. E ao terceiro dia, Jesus ressuscita dentre os mortos pelo seu próprio poder. Mas aqui nós vemos Jesus dar àquelas pessoas, naquele momento, o que ele tinha para dar. E ele ressuscita Lázaro e o traz de volta ao convívio da sua família. Eu e você não temos o poder em nós mesmos de ressuscitar mortos. Esse é um poder exclusivo daquele que tem todo o controle sobre a vida e a morte. Mas nós temos os nossos braços para abraçar, não nesse momento. Estamos em afastamento social, nos abraçamos em casa, mas infelizmente os nossos amigos, nesse momento, apenas virtualmente. Mas, às vezes, a nossa presença, ouvindo uma mensagem que você envia por áudio ou por vídeo, às vezes o fato de você simplesmente chorar com a pessoa que chora, porque realmente você está sentindo, e o texto nos mostra que Jesus, comovido, chorou. E sem sombra de dúvida, querido, a mensagem mais linda, mais bela, mais profunda e mais certa que você pode dar. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, ainda que morra, viverá. O que temos de oferecer a melhor a este mundo que passa por esta crise é a mensagem de que Cristo Jesus, Ele venceu a morte, Ele é o Senhor sobre a morte. Essa é a melhor, essa é a mais profunda, essa é a principal mensagem que nós podemos e devemos oferecer. Talvez pessoas sejam curadas da Covid-19, mas morram sem Cristo Jesus e vão morrer eternamente porque não conheceram o Senhor da vida. O que adianta nós permanecermos vivos, permanecermos saudáveis e quando a morte chegar, nós perdermos eternamente a presença de Deus e não desfrutarmos de Jesus? Eu convido você, querido, a recobrar o seu equilíbrio, a recobrar o seu ânimo no meio dessa crise. Pessoas estão morrendo, pessoas irão morrer, pessoas estão sofrendo, pessoas vão sofrer. É doído falar isso, essa é uma realidade. Mas eu queria junto com você retomar o pensamento e refletir. Você tem limitações, eu tenho limitações. A morte nos chegará, seja nessa pandemia, ou seja de outra forma, eu e você vamos experimentar isso. Alguns dos nossos irmãos já estão experimentando o luto. Eu e você em algum momento de nossas vidas já experimentamos e iremos experimentar. Eu e você não podemos dar conta de tudo, não temos como resolver tudo. Nem sempre conseguiremos estar em todos os lugares, nem sempre teremos como dar toda a assistência, mas não perca a sua capacidade de ter empatia, de ter sensibilidade, de ao invés de recriminar o outro, de trazer mais peso sobre o outro, desenvolva a capacidade de ouvir, de acolher, de se comover, não de desprezar a realidade da dor. E ofereça o que você tiver de melhor. Seja um telefonema, seja uma mensagem em áudio ou vídeo, seja um texto carinhoso, seja a sua presença, seja o seu choro, mas sobretudo a mensagem de que Cristo Jesus é o Senhor. Ele é a ressurreição, a vida. Todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Eu quero concluir essa reflexão dizendo que situações de crise são um desafio à nossa humanidade. É um teste do nosso caráter.
O nosso caráter está sendo testado. A nossa vida está sendo moldada. É um teste sobre o nosso cristianismo, se ele de fato é verdadeiro. Estamos sendo testados se conhecemos ou não a Deus, se estamos ligados de fato à videira verdadeira ou não. Mas aprendemos que Jesus é o Messias, Ele é o Cristo, Ele é o escolhido, Ele é o Redentor, Ele é a ressurreição e a vida. Portanto, querido, confie e descanse na divindade de Jesus, mas ao mesmo tempo que você tenha a bênção de ser consolado, fortalecido e moldado segundo a humanidade perfeita de Jesus, que nos deu o privilégio de nos mostrar que somos limitados, mas que Ele nos conduz, que podemos e devemos ter empatia e sensibilidade. Ele mesmo chorou. E que podemos e devemos oferecer o que temos de melhor. Ele ofereceu a si mesmo. E eu e você podemos compartilhar daquilo que nós recebemos. O que temos de melhor é Jesus, o nosso Salvador. Que assim seja, para a honra e para a glória do nosso Deus. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, eu quero te agradecer. O Senhor é tão bondoso para conosco, tão amoroso. Senhor, nós temos vivido tempos tão difíceis, que as palavras às vezes não nos vêm. Que o Senhor nos ensine a nos calar quando for necessário. Que o Senhor nos ensine a ouvir. Que o Senhor nos ensine a chorar. Que o Senhor nos ensine a não revidar. Que o Senhor nos ensine a compartilhar. Que o Senhor nos ensine a amar. Que o Senhor nos ajude, nos assista na nossa fraqueza e na nossa limitação, nas coisas que não podemos fazer ou que não conseguimos fazer. Mas que o Senhor não nos tire a sensibilidade. Que o Senhor não nos faça frios, vazios, mas que o Senhor nos preencha com o Teu Santo Espírito. E que esse Espírito nos faça dar o melhor. O nosso amor, o nosso cuidado, a nossa parceria, a nossa companhia. E, sobretudo, a mensagem preciosa daquilo que nós temos, que é o melhor dos melhores, Jesus, o nosso Senhor. Que assim seja para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, já no encerramento do nosso culto, gostaria que você aí de sua casa cantasse conosco o hino de número 400. Grande Deus, em paz agora, porque agora estamos em paz, porque estamos com o nosso Deus. Grande Deus, em paz agora, despedimo-nos, Senhor, certos de fruir as bênçãos que provém do Teu amor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Graças, nós rendemos pela Tua redenção e teremos jubilosos Tua santa proteção. Deus eterno, reina em cada coração. Deus eterno, reina em cada coração. Amém. Amém. Já chegando ao final do nosso culto,
Nosso grupo de louvor vai estar aqui fazendo o encerramento, o pós-lúdio. O pastor Sérgio vai estar orando, empretando a bênção apostólica. Mas antes eu gostaria, não tem como não deixar de dizer, deixe o seu like lá, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho lá para a gente, toda vez que tiver uma postagem nova, você vai ser notificado. Terça-feira, nossa EBD online, às 19 horas, não esqueça. E quinta-feira, nosso culto de oração pelo Facebook, também às 19 horas, tá bom? Se você não segue a gente no Facebook, vai lá na página da Primeira Igreja Presbiteriana de Niterói, se inscreve lá, compartilha lá a nossa página lá, curte a nossa página que você vai ser avisado quando começar a nossa transmissão. O pastor Sérgio vai estar orando, empretando a bênção apostólica e depois o grupo de louvor, o pós-lúdio. Meus irmãos queridos, que saudade de vocês. Nós pregamos diante da câmera, com os bancos vazios, com a nossa equipe separada, devidamente de máscara, usando o álcool gel o tempo inteiro, higienizando os nossos instrumentos de trabalho. Mas se Deus assim permitir, muito em breve estaremos juntos aqui novamente. E assim eu quero convidar você a se preparar para esse dia, para que você, para a glória do Senhor, continue a viver a sua vida em Cristo, para que você, para a glória do Senhor Jesus, continue anunciando a mensagem de que Ele vai voltar, continua a ser pregada. Por isso, compartilhe deste culto nas suas redes sociais, convide seus amigos, seus parentes a estar cultuando conosco. E, se Deus assim permitir, todos aqueles que estão nos vendo, você, membro dessa igreja, seus amigos e familiares, nós chegaremos aqui juntos para agradecer o grande livramento que Ele nos deu. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, obrigado, ainda que distantes fisicamente em função deste momento histórico que temos vivido. Nós te agradecemos pelo privilégio de manter, Senhor, a nossa devocionalidade e atendermos à convocação de como povo santo escolhido de Deus, espalhados pela face da terra que estamos, continuarmos a te adorar em espírito e em verdade. Pai querido, despede-nos agora em paz, aqueles que estão em suas casas, que eles possam ser abençoados, guardados, protegidos, animados, fortalecidos, tratados, Senhor, nas suas enfermidades, livres de todo e qualquer mal. Em nome de Jesus também te imploro pela nossa sanidade mental, para que a emoção dos teus servos, a mente deles seja guardada neste momento difícil. Eu também te imploro, Senhor, por nós que estamos aqui, que possamos retornar aos nossos lares em paz e em segurança, e que durante esta semana, mais uma vez, a tua glória seja manifesta na nossa nação, no nosso país, através das nossas autoridades. Por favor, Senhor, o Senhor é quem pode conduzi-los de forma sábia. Por favor, Senhor, conduz nossas famílias, conduz, Senhor, os nossos médicos e enfermeiros, dá-lhes força. Por favor, levanta homens e mulheres que possam, nesse momento, ser bênção na vida daqueles que precisam. Em nome de Jesus cremos nisso, em nome dele nós nos despedimos. Amém e amém. Receber a bênção, que o soberano e irrevogável amor de Deus, o nosso Pai, que a graça sublime e irresistível de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, bem como as doces e ternas consolações, o renovar das forças, o poder e a ousadia do Espírito Santo, seja com cada um de vocês, queridos, hoje e eternamente. Amém. Amém. Cante conosco esta oração. Pai nosso do céu, santo é o teu nome, teu reino
venha sobre nós. Tua vontade se cumpra na terra como é nos céus, e o céu venha à terra e inunde a todos nós. Céu, venha o teu céu, venha o teu céu, venha o teu céu. Pai nosso do céu, santo é o teu nome, teu reino depressa venha sobre nós. Tua vontade na terra como é nos céus, e o céu vem à terra e inunde a todos nós. Céu, venha o teu céu, venha o teu céu, venha o teu céu. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre, para sempre. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Céu, venha o teu céu, venha o teu céu, venha o teu céu, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos,
Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre, para sempre. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre, para sempre. Teu é o reino, teu é o reino. A tua glória, Jesus. Oh, oh, oh. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre, para sempre. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Meu Deus.